aqui chegando à sua casa para esse momento de oração. O momento de oração nos torna tão íntimos que hoje vamos trazer para você aquilo que vai ser o acontecimento da vida da nossa Igreja Diocesana de Campos, o Retiro do Clero, na próxima semana. O Retiro do Clero é o momento em que todos os padres param para poder refletir, olhar a sua própria vida, revisar a sua vocação e abastecer-se para voltar à missão. Todo ano nós nos reunimos no mês de julho, na segunda ou terceira semana, para nos colocarmos em oração. E hoje eu vou pedir a você, a sua família, que já se prepare e na semana próxima reze conosco, reze por nós, reze para que Deus nos encha com sua bênção e nos faça renovados para a missão. Se nós estamos no momento de oração e reflexão, e se vamos rezar pelo Retiro do Clero, então vamos começar refletindo sobre quem é o sacerdote. O sacerdote, a carta aos Hebreus, o capítulo 5, os versículos do 1º ao 4, ela vai definir o sacerdote. Em verdade, todo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído em favor dos homens, como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos seus próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Uma definição tão clara a respeito do sacerdócio pode nos ajudar a entender a vida do padre, a vida do sacerdote na nossa comunidade. Ele está marcado pela fragilidade, porque são homens escolhidos entre os homens, e ao mesmo tempo ele está marcado pela unção sacerdotal, porque ele participa da missão de Cristo para ser o mediador da salvação de Cristo entre os homens. Por isso, o padre é um homem de Deus, chamado a viver uma intimidade com Deus, um especialista nos mistérios de Deus e, ao mesmo tempo, o comunicador desse mistério divino aos seres humanos, uma vez que ele conhece e sabe como a fragilidade humana ela está presente na própria vida. Assim, experimentando as coisas de Deus na própria fraqueza, ele pode levar até Deus os seus irmãos e irmãs pelo serviço sacerdotal. Então isso fica importante para você entender o padre. Ele é um homem de Deus, escolhido entre os homens para falar das coisas de Deus. E por isso ele é chamado a fazer e oferecer o sacrifício do próprio Senhor por si e pelos pecados do povo. Você tem diante de si todo o altar, o presbitério da nossa igreja paroquial. Ali estão a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, o próprio Cristo crucificado, representado na cruz, e você vai entender esse mistério de Deus está marcado na vida do sacerdote, porque a sua função é ser íntimo do próprio Deus, e a sua missão é revelar as coisas de Deus para os irmãos. É, portanto, a mesa da palavra,
e a mesa da Eucaristia, o lugar próprio onde o sacerdote encontra razão para ser, para existir e para doar a sua vida pelos irmãos. Outro dado importante aqui na leitura do capítulo 5 da carta aos Hebreus é dizer: ninguém pode dar a si mesmo esta honra, porque é um chamado de Deus na vida de uma pessoa. Então não somos nós que escolhemos ser padres, mas Deus nos escolheu para esse ministério, colocando a nossa vida a serviço de todos os irmãos, quer sejam batizados na comunhão católica, na nossa comunidade, quer não sejam batizados ou quer não estejam na própria comunidade ou na própria comunhão católica. Ele é enviado a todo ser humano e a testemunhar a obra de Deus diante de todo o mundo. Por isso, ele vai descobrir esse dom, esse mistério de Deus, à medida em que ele colocar-se a serviço dos irmãos. Então, é na sua fragilidade, é na pobreza do ser pessoal que nós, padres, descobrimos a vida que é desposada, assumida e transformada pela grandeza do sacerdócio de Cristo. Então, Deus não anula a nossa humanidade, então os nossos defeitos, o defeito do sacerdote é próprio da sua natureza, da sua personalidade, mas ao mesmo tempo, na fraqueza, na sua natureza pecadora, Deus então assume, desposa, transforma para que ele revele o poder de Deus na sua própria vida. Então, se nós somos sacerdotes, é por causa do poder de Deus e não por uma escolha pessoal. Se somos sacerdotes, é para o serviço de Deus. Por isso eu chamo você, nesse momento de oração, a rezar pelo seu sacerdote, a rezar por todos os padres da nossa igreja diocesana, que na próxima semana, de segunda a sexta, estaremos reunidos num retiro espiritual. Nós, como cristãos, sabemos que para Deus tudo é possível, então que esse retiro seja um retiro que converta, que renove, que restaure as forças nossas de sacerdote. Peça pelo seu sacerdote, peça pela vida do nosso bispo, peça por todos nós que lá estaremos reunidos nesse momento de renovação e de vida. E assim nós estaremos unidos com vocês. Cada sacerdote levará consigo e rezará pela sua comunidade. E cada comunidade reza pelo seu sacerdote. Vamos dirigir a Deus então essa prece pelo sacerdote. Senhor Jesus, presente no sacramento do altar à Eucaristia, por meio dos vossos sacerdotes, fazei que as suas palavras sejam somente as vossas, que os seus gestos sejam os vossos, que falem dos homens a Deus e que falem de Deus aos homens, que não tenham medo de servir, servindo a igreja como ela quer ser servida, que sejam testemunhas do eterno no nosso tempo, caminhando pelas estradas da história com o vosso povo e fazendo o bem a todos. Que sejam fiéis aos seus compromissos, zelosos pela sua vocação e pela sua entrega, reflexo claro da própria identidade sacerdotal, vivendo com alegria o dom recebido. Tudo isso vos pedimos, por intercessão da vossa Mãe Santíssima, ela que esteve presente na nossa vida,
na vossa vida, esteja presente na vida de todos os sacerdotes. E peço a você, rezai ao Senhor da messe, que envie operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.